Estamos de volta com mais uma edição do podcast do Sindicato dos Jornalistas A Palavra é Tua. Nesse espaço, toda semana, nós falamos sobre o jornalismo nas mais diversas formas. Ao meu lado, o estudante de comunicação, Alander Dias. E para falar de jornalismo independente, ninguém melhor. Ela é formada pela Unicinos, atuou por quase 3 décadas como assessora de comunicação do movimento sindical e da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado e é uma das criadoras da TV Comunitária de Porto Alegre e do jornal Brasil de Fato. Seja bem-vinda, Kátia Marco. Obrigada, Vivi. Te apresenta melhor, me conta um pouco mais dessa tua incursão, né, no jornalismo independente. Conta para mim, conta para a Alander e conta para o pessoal. Então, vamos lá. Eu estava aqui falando antes, né, que, na verdade, quando estudante, eu já entrei por esse caminho. Assim, já atuava, né, em várias frentes aqui mesmo nos sindicatos jornalistas. Na época era o Schroeder, aqui o presidente, no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, atuava na comunicação comunitária, na época também, já junto a associações de moradores. Enfim, na faculdade mesmo já foi me direcionando, né, para atuar nesse meio. A minha monografia de final de curso foi sobre o jornal do Movimento Sem Terra, na época muito estimulada também pelo Álvaro Benevenuto, né, querido Álvaro, e fiz todo um estudo de linguagem do jornal e da história do jornal do movimento, né, que começa aqui no estado, que agora em janeiro está completando 40 anos, Movimento Sem Terra. E, enfim, fui enveredando, né, para esse viés do jornalismo. E o meu primeiro emprego como jornalista foi num sindicato, que foi a Associação dos Servidores da URGS, a ASURGS, isso lá em 95. E foi engraçado, Vivi, porque eu começo a trabalhar no sindicato e 1 mês depois eu vou trabalhar no Correio do Povo, né, no setor de revisão do Correio do Povo. E eu fiquei nos 2 trabalhos, assim, por 1 ano, né? E meio que foi assim, tá, agora eu tenho que decidir para onde eu vou. Sim. Né? E aí eu decidi continuar com o movimento sindical. E aí, em 98, eu já conheço o Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC, que é um núcleo que trabalha com comunicação sindical, comunicação popular, e começa ali uma nova formação, digamos assim, toda uma formação que eu não tive, né, na faculdade, porque na faculdade a gente vê muito pouco essa questão da disputa de hegemonia no jornalismo, na comunicação, né? A gente estuda ainda um pouco da Escola de Frankfurt. Na época que eu fiz a Unicinos, a gente ainda tinha, né, muito forte a questão da teoria da comunicação, sim, filosofia, enfim, trazia, né, todo esse conhecimento de Adorno, enfim, e as disputas na indústria, cultura de massas, né? Sim. Então, eu tive uma formação nesse sentido, mas em termos de comunicação, tu não tinha muito, né? A comunicação popular, o que é a comunicação comunitária, outras formas de comunicação que a não ser a grande imprensa. Sim. Então, a partir do conhecimento e dessa a minha participação no Núcleo Piratininga de Comunicação, que a gente começou, então, a ter, né, uma outra visão também dessa comunicação que não a da grande mídia. E aí foi, né? Só foi. Só foi. Só foi. Mas ainda resgatando essa parte, né, de... Nós somos contemporâneas, né? Então, nós tínhamos ainda algum acesso à informação de sindicato, né? Dos sindicatos, do movimento sindical,
na universidade. Hoje em dia, isso está muito distante, né? Qual é a tua opinião sobre isso e como é que tu acha que, de certa forma, nós, enquanto sindicato dos jornalistas, podemos trazer esse pessoal? O Alander a gente conseguiu, né? Mas a gente sabe que é difícil esse lapidar, essa chegada, porque, infelizmente, alguns governos destroçaram, né? Com toda a questão da construção do sindicato. E agora a gente está tendo que, desde o governo Temer, a coisa foi terrível. O governo Bolsonaro não tem nem o que dizer. E agora, no governo Lula, a gente está tendo que reconstruir tijolinho por tijolinho, né, na própria mentalidade dos estudantes, na mentalidade dos nossos colegas mais jovens, né, a importância do movimento sindical e realmente o trabalho que se faz, não é? Com certeza. Eu diria que desde a década de 90, a gente vem sofrendo essa desconstrução. Com a entrada do neoliberalismo, verdade, muito forte, né? Ali 94, 95, tu vem sofrendo essa desconstrução do coletivo, essa desconstrução das organizações, não só sindicatos, mas movimentos sociais, né? E isso a gente vê muito, Vivi, na grande imprensa, né? Sim. Sendo reproduzido ali essa visão do individual, né? Cada um por si. E isso entrou muito fortemente nas universidades. Eu lembro que quando eu estava saindo da Unicinos, já estava se rediscutindo os currículos, né? E numa visão muito tipo assim, não precisamos das cadeiras teóricas. Não precisamos ficar discutindo teorias de comunicação. A gente quer saber da prática. Isso, os estudantes já muito pedindo isso. Entendeu? A gente quer saber na prática o que fazem. E aí entra também toda a coisa da formação que as próprias empresas de comunicação começaram a dar. Sim. Né? Para os jornalistas. Entra um estudante lá dentro e é formado dentro das próprias empresas. Vai sendo, de certa forma, moldado, né? Moldado para trabalhar na linha de montagem ali das grandes empresas. E até para não questionar muito, né, o sistema. Com certeza, né? Com certeza. Não, o importante é a técnica. Exato. A técnica resolve tudo e é isso aí. E somos isentos, né? Essa venda da isenção. As bandeiras e a ideologia é só de um lado, né? O outro lado não tem ideologia. Exatamente. Enfim, foi se construindo essa visão de que não se precisa de sindicato, não se precisa de organização, não se precisa discutir coletivamente. E uma criminalização. Sim. Uma criminalização muito forte dos movimentos sociais, uma criminalização da disputa, né? Tanto que não é só dentro das universidades que o sindicato foram enfraquecendo, dentro das próprias empresas, sim, né? A gente viu aí muitas pessoas saindo, se desfiliando e não participando dos seus sindicatos porque acreditam que não precisam. Não precisam disso. Entende? Então, eu acredito que desde a década de 90 a gente vem sofrendo esses ataques, né? E essa desqualificação dos processos coletivos, né? E essa individualização. É mérito meu o que eu consigo. E aí a gente vê na imprensa, né, muito aquelas reportagens assim, uau, como tu é bom, né? Tu conquistou, tu foi lá, tu estudou, é mérito individual, sempre, e não o coletivo, né? Então é um resgate que a gente vai precisar fazer de muito, né? De muito tempo. Sabe o que é interessante, por exemplo? Eu entrei no sindicato por causa da presidenta Vera Daisy, que até nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes da gravação, né? Verdade. Tive a oportunidade de conversar com ela ali e eu me senti representado nela. Né? E ela me trouxe muito dessa questão sindical. Então, essa importância de ter alguém, né, referência, que traga essa questão da luta coletiva, da importância do jornalista unido, do papel social que o jornalista tem no mercado, né, é muito importante. E eu realmente sinto falta nas faculdades, né, desse debate, assim, até da parte dos professores, de trazer à tona esse assunto da coletividade, né, do quanto é importante nós estarmos unidos enquanto classe, né. Que é o papel social do jornalista.
Que é o papel Exatamente. fundamental do jornalismo. Fundamental. Tipo, o jornalista está aí para expor as feridas, né? Exatamente. Trazer e contar histórias. E contar histórias de vida que fazem parte de um coletivo. Exatamente. Né? Aquela velha... eu sou porque nós somos. Exatamente. Entende? Não é eu. Exatamente. E é o toda, nós. Coletivo. toda história tem dois lados. Né? Ou até mais, né? No mínimo, para começar. Pra começar. Pra começar, ela tem no mínimo dois lados, né? E essa história da isenção da imprensa, quando ela já te dá o modelo formatado, encapsulado, só pega o comprimido e toma, né? Não pode. A gente tem que abrir essas discussões. E, infelizmente, acontece muito isso, né? A gente vê cada vez mais as nossas redações infantilizadas, né? Porque cada vez mais jovens e jovens em cargos de chefia, o que não é para ser um problema, não quero que isso seja mal interpretado, mas tudo existe um caminho. Uma redação que só tem jovens, ela não tem história, não tem passado, não tem quem, né? E aí, e por que também, às vezes, muito da escolha dos patrões para as redações serem tão jovens, além delas serem mais baratas, elas são mais fáceis de manipular. Porque aí fica mais fácil de tu formar e tu estabelecer aquele padrão editorial, muitas vezes que é feito através até de um certo assédio, que a gente sabe que isso acontece muito na nossa profissão, não que não aconteça em outras, mas nas nossas redações isso está muito presente. O fato de tu ser um jornalista sindicalizado é um problema, o fato de tu ter uma opinião política é um problema, porque tu tem que ser aquela pessoa pré-estabelecida, organizada, formatada pela empresa que tu trabalha. Exatamente. E, enfim, eu nunca trabalhei na grande imprensa, né? Meu caminho sempre foi Mas tu passou no um pouquinho sindicato. pelo Correio do Povo, Passei ano tu um sentiu pouquinho, alguma coisa. claro. Tu sentiu um pouco de tudo isso. Só que eu passei no Correio do Povo numa época, Vivi, que era outro Correio do Povo, né? Ainda não é o bem. Correio do Povo Correio que é do Povo hoje, de né? hoje, é verdade. Era um Correio do Povo que tinha ainda uma efervescência, Sim. né? Da coisa do jornalismo, do final dos anos questionador. 90, sim, sim. Exatamente. Então, eu tinha ali grandes editores, né? Sim. Tinham pessoas históricas, assim, um Otti, um Eugênio Bortolom, uma Jurema Josefa. Sim. Entende? Então, assim, era uma redação em que a gente aprendia. Eu, como foca ali, entendeu? Eu tava ali, tipo, sedenta, querendo saber. E essa história do jornalismo que foi feito na ditadura militar, sabe? De um jornalismo que, tipo assim, as pessoas tinham aquela paixão, assim, aquela coisa na veia. Aquela efervescência. Movimento todo, né? E me parece que esse jornalismo que a gente está perdendo. Exatamente. Entende? Me parece que as faculdades hoje, até me corrige, entendeu? Mas me parece que está formando isso. Sabe a técnica, sabe usar bem as redes sociais, sabe produzir vídeos para o TikTok, sabe? Mas a coisa da profundidade Sim. do debate sobre o que é a comunicação como um direito humano, qual é o nosso papel enquanto jornalistas, enquanto pessoas que estão ali para trazer o debate da sociedade e para transformar a sociedade. Sim. Exatamente. Entende? Essa utopia de querer transformar, sabe? Essa vontade, essa paixão de... Tipo, cara, eu trabalho muito. Trabalho muitas horas no meu dia. Mas essa coisa de fazer o que se ama. Exatamente. Entende? Exatamente. Que não é um peso. Sim. É, tipo assim, aquela sede, entendeu? De querer e eu queria poder ter muito mais horas no meu dia para contar mais histórias. Exato. Porque tem tantas histórias para serem contadas e que, né, ajudam a gente pensar essa outra sociedade, outra forma de estar no mundo, outra... Enfim, me parece que esse suco, sabe? Sim. Tá faltando. Eu sinto falta. Eu sinto muita falta porque... Vou fazer um relato, né? Quando eu tive a cadeira de jornalismo independente, os meus colegas, a maioria,
pegou e trouxe rede social, o jornalista independente cobrindo alguns eventos, e eu trouxe ditadura militar. Eu trouxe anos 60, 70, que para mim foi a efervescência política do Brasil, que formou muito o que é hoje, né? Sim. A questão do voto, a questão da igualdade entre as pessoas, que a gente ainda está debatendo nessa questão, principalmente a questão da mulher no jornalismo, né? Porque nós viemos de 4 anos das mulheres jornalistas sendo muito atacadas. Então eu trouxe tudo isso dentro da minha tese ali que eu elaborei. E o professor me perguntou depois: tá, mas por que tu escolheu esse tema? Eu disse: não, porque a minha família debate muito isso, a gente conversa muito sobre os anos 60 e 70, mas eu entendi que os meus colegas não trouxeram. Eles trouxeram realmente TikTok, Instagram, né? Jornalismo independente muito mais blogueiro, digamos assim, influencer, né? Ligar a câmera, isso aí, fazendo um vídeo, do que botar um contexto histórico, o repertório, que é o que a Vivi trouxe, né? O repertório da redação toda. Eu e a Carla Seabra nos dedicamos algumas semanas, acho que nós fizemos uma média de entre 6 e 8 podcasts com professores universitários aqui do Rio Grande do Sul, das universidades do Rio Grande do Sul, de jornalismo. E todos, de certa forma, concordaram em uma coisa: que talvez, claro que a gente vem sofrendo pressões, né, desde o neoliberalismo, mas chegou um momento que eles avaliam, e a gente acabou concordando, que o divisor de águas das universidades mesmo foi quando caiu o nosso diploma. As universidades tiveram que se reinventar como empresas, efetivamente, buscando os seus clientes. E aí, o que eles querem? Nós tivemos relatos de professores universitários, um deles o próprio Celso Schroeder, diretor do nosso sindicato, que já foi presidente, que a FAMECO só teve cadeira de TikTok. Que o grande investimento no último ano da FAMECOS foi na área social, com puffs e cadeiras e não sei mais o que. Daí pegamos outras universidades e comentários muito similares. Daí muitas cadeiras de empreendedorismo, ok? Mas e as cadeiras de ética, como elas estão, né? E as famosas e boas e antigas cadeiras de teoria da comunicação, afinal, de onde tudo veio, né? A própria questão da checagem das informações. Um dos professores relatou também que tinham poucas, que as cadeiras práticas eram juntas de rádio, TV e jornal. A gente sabe que, embora o compromisso com a notícia seja o mesmo, o posicionamento, às vezes até com o próprio entrevistado, ele é outro. Quando o entrevistado está na tua frente, quando ele está no telefone, ou quando tu está redigindo uma matéria para um jornal, né? E hoje os alunos em algumas universidades não têm esse acesso a essa informação. E também uma coisa que daí é uma opinião particular minha, eu avalio um pouco quem são os professores hoje que estão nas universidades, né? E até um depoimento também de uma professora da Fabico, muitos jovens doutores de comunicação que nunca passaram por nenhum veículo, né? Então hoje nós temos estudantes de comunicação sendo formados por pessoas que nunca passaram por uma redação, nunca passaram pelo jornalismo independente, nunca passaram a sua vida estudando. Daí se passa da teoria para teoria sem nenhuma prática. E já tivemos o período que o pessoal queria passar só da prática para prática. Mas a gente caminha para onde, né? Que profissionais nós estamos colocando no mercado? E aí uma outra informação que eu obtive de todas essas conversas também, que daí a gente vai falar também das nossas dificuldades do ensino, que começa ainda, né, desde o ensino médio, né, desde da formação especificamente, que as pessoas chegam, hoje em dia se tem mais acesso à universidade, em função até dos projetos, né, que te beneficiam com crédito educativo, a questão das cotas. Mas essa pessoa, quando ela chega na universidade, ela chega às vezes com uma dificuldade de formação tão grande que ela não tem repertório para poder... Não, né, consegue interpretar um texto. Exatamente. Não consegue... E aí, eu sempre... Porque essa pergunta surgiu do dia que eu comentei que profissionais nós vamos estar colocando no mercado que se formaram na pandemia. Eu perguntei, né? Porque eu sentia muita falta disso, do contato, das coisas que a gente faz na faculdade. Daí, acho que foi até Foi o Belmonte que comentou isso, se eu não me engano. Que a maior preocupação dele ainda era
as pessoas que terminaram o primeiro grau na pandemia e entraram na faculdade, mais do que os que estavam na faculdade e vão entrar no mercado pós-pandemia. Então, a gente vem numa questão de dificuldade estrutural de educação que é muito maior do que tudo isso, né? Então, a gente fica pensando realmente quem são esses profissionais, né, que hoje estão no mercado, quem são os profissionais que estão entrando no mercado e quem é que vai ser... Como é que vai ser o jornalista do futuro? Quanto menos informação ele tiver, menos qualificação ele tiver, menos entendimento ele tiver, maior massa de manobra ele vai ser das empresas. Isso a gente não pode deixar. Não, tu estabeleceu o quadro, né, completo, assim. E essa questão da quebra da necessidade do diploma, isso realmente é central, né? Porque se tu não precisa do diploma para ser jornalista, por que eu vou fazer uma faculdade? Exatamente. Entende? Se eu posso ir lá na DRT, tirar meu registro e dizer que eu sou jornalista, ou seja, qualquer um. E aí entra a questão essa geração de influencers, né? Porque qualquer um pode ir lá nas redes sociais, falar qualquer bobagem, bombar. Eu chamo de a geração TikTok, né? Sim. Que é essa geração instantânea. É essa coisa de dar opinião sem ter muito argumento, de jogar sem ter muita checagem. E a dispersão, né? A dispersão é tudo rápido, é tudo segundos, é tudo... Descartável. Não tem muito tempo. Descartável, entendeu? de certa forma, né? Tu larga a informação, depois descarta. Então, assim, eu vejo que a gente tá numa crise. Para mim é isso, assim, a crise ela é global, ela é de civilização, ela é... E o que vai ser... é difícil tu dizer o que vai ser, mas... O cenário não é bom. O cenário não é bom. E aí, assim, a gente nem falou ainda na questão da inteligência artificial, no descarte que isso vai ter de profissionais. Entendeu? Eu lembro de um filme que chama O Artista, que é um filme preto e branco, que fala justamente de quando mudou o cinema, né? Do cinema mudo para o cinema colorido, e as pessoas que não conseguiam se adaptar. A gente vê isso também do analógico para o digital. Sim. Tantos fotógrafos, né? Dessa época que não conseguiram se continuar no mercado. Enfim, a gente teve várias já transformações e mudanças, né, nesses anos todos, mas o que está vindo aí, para mim, é um pouco assustador, sabe, Vivi? De como é que vai ser esse cenário, assim, não só da comunicação, como da vida. Exatamente. Não, porque fica, na verdade, tudo muito vulnerável, né? E aí, no meio de tudo isso, a gente ainda vive a questão da fake news. Que num universo, assim, já com tantas dificuldades, ela só se prolifera. Que é, na verdade, uma visão de mundo, né, de um determinado setor da sociedade que quer impor essa visão como, tipo, recontar a história, né? A visão que não acha que não teve ditadura militar, que apoia a ditadura, que acha que não tem mudanças climáticas, que acha que existe um sistema global, né, de pedofilia, enfim, que quer vender, que a Terra é plana, e são muitas pessoas que acreditam nisso, né? E souberam como utilizar as redes sociais, também com, né, facilidade de quem controla as grandes plataformas. Exatamente. Né? Então, essa questão da busca por likes e da busca por seguidores, né? E a gente não analisar a qualidade dos seguidores e até, principalmente, quem está gerando o conteúdo, de quem está com a câmera ligada, isso realmente me assusta muito, assim. Porque o celular, ele é um concorrente, de certa forma, porque é muita informação o tempo todo. Agora, essa questão de apurar, de checar, e até do contraponto, de escutar uma rádio que é mais voltada para a direita, por exemplo, como eu faço no carro, até para ter um argumento, para mim conseguir entender um contraponto. Eu acho importante. E, democraticamente, muitas vezes, aprender a perder no argumento,
para estudar mais, né? Então isso me assusta muito, assim, para minha profissão que eu escolhi para o futuro, porque eu tenho amigos que estão estudando veterinária, eles não podem assinar nada se eles não tiverem um diploma. Eu tenho amigos que estão estudando engenharia, eles não podem assinar uma responsabilidade técnica se eles não tiverem diploma. Mas daí eu fico pensando, tem jornalistas sem diploma atuando em veículos de comunicação grandes. Não, e o que acontece, Complexo. né? Nós somos capazes, nós, enquanto jornalistas, somos capazes, de uma maneira irresponsável, de destruir a vida de alguém. Com certeza. Né? Não Com é só certeza. com uma arma que se destrói a vida de alguém. Um jornalista inconsequente, mal intencionado, sem nenhuma ética ou, mais ainda, sem nenhuma formação, ele é capaz de coisas absurdas. E aí não precisa, né? Hoje no Brasil basta nascer, ter um RG, que é dito como eu sou jornalista, né? Aprendi a falar, posso ser jornalista. E esse fenômeno, né, do WhatsApp, isso é muito interessante, assim, e a gente precisa estudar realmente, porque a grande maioria das pessoas, e aí entra também todo o debate da educação, da dificuldade, né, em interpretar, acredita que o que ela recebe no WhatsApp como uma opinião é uma notícia. Exatamente. As pessoas não sabem mais diferenciar o que é opinião, o que é notícia. Até porque, mesmo na grande imprensa, a gente acho que caminhou muito para tu ter cada vez mais a coisa da opinião. Sim. E eu acho também uma coisa, desculpa, te cortei, é uma coisa um pouco assustadora, de certa forma, né? Quando a gente se vê efetivamente refém da imprensa, da grande imprensa, onde tu vê que antes do governo Bolsonaro, o grande veículo que comanda esse país tinha um discurso. Em um determinado momento, eles mudaram o discurso. Daí, eles resolveram passar para um discurso contra o governo Bolsonaro. E aí, super favorável ao governo Lula. Mas agora, neste momento, a gente não sabe mais o que eles estão fazendo. Porque eles não estão fazendo nem o jornalismo que daria a informação para que a população entenda o que quer. Porque daí a gente vê um segmento fala só sobre uma coisa, um veículo, o outro fala só sobre outra coisa. A gente viu isso muito na época da eleição, que nós tínhamos uma grande emissora de TV aberta, que nós tínhamos informações de bastidores, de fato, resguardando o sigilo da fonte, que o jornal, que deles seria o Jornal Nacional, e não é, o jornal era gravado, e não mais ao vivo no período da eleição, porque o presidente da empresa precisava assistir o jornal para saber se estava de acordo com as solicitações de Jair Messias Bolsonaro. É absurdo. Então, daí eu diria que nesse momento a Globo recuperou o que ela tinha perdido, né? Porque era realmente o único lugar que a gente tinha para assistir notícia. Hoje em dia, às vezes, eu fico já pensando que às vezes tem umas coisas que eu vejo que eu fico um pouco na dúvida. E eu acho que, de certa forma, é saudável que a gente tem que assistir mais de um veículo, né? Mas chegou um momento ali no auge ali do governo Bolsonaro, da própria pandemia, que o melhor era assistir a Rede Globo. Uma coisa que nós, jornalistas, sempre questionamos muito o posicionamento da Rede Globo, né? E até pegando o gancho da pandemia, né? Acho que a pandemia mostrou muito também a importância da nossa função, né? De fato social. De buscar informação, de não aceitar o que o governo queria, que era mentir, esconder o número de mortos, né? Eu acho que na pandemia teve uma recuperação, né? Do jornalismo, assim, de certa forma. Porque cumpriu realmente uma função de, tipo, não, precisa ter vacina, sim, precisa se cuidar, sim, né? Fique em casa. Fique em casa, enfim, cumpriu um papel, uma função social. Sim, eu acho que um papel muito importante, né? De recuperação de credibilidade. Porque aí se via que em outros segmentos ali, tipo, dos blogueiros e papapá, o pessoal largava qualquer tipo de informação, né? Com fórmulas mágicas de medicação, que não precisava tomar vacina, que não precisava usar máscara, omitindo o número de mortes. E aí, acho que aí a população que estava um pouco, digamos, na dúvida, afinal, o que é o bom e velho jornalismo, acho que conseguiu entender um pouco, né? Sim. Só que isso a gente não pode perder, porque daí, quando a gente vê, daqui a pouco já tem uma nova eleição e a gente nunca sabe para onde os grandes veículos vão. E, na verdade, para onde deveriam ir? A favor do povo, né? Na busca de
de explicar, esclarecer, informar, deixar que o povo tire as suas conclusões, né? É isso, é um caminho quase sem volta. Mas a tua opinião durante a pandemia, como é que tu enfrentou essa questão? Porque o teu trabalho é muito presencial, é muito de campo, né? Como é que vocês viveram esse período da pandemia? Mas foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Foi uma loucura para todo mundo, mas eu imagino que para alguns, como o teu caso, deve ter sido muito complicado. E assim, Vivi, porque a gente estava com o Brasil de Fato começando aqui no Rio Grande do Sul. Né? A gente lançou o Brasil de Fato. O Brasil de Fato tem 20 anos. Sim. Nacionalmente, né? Ele nasceu lá em 2003, foi lançado no Fórum Social Mundial de 2003 na Araújo Viana, com um super lançamento. Mas no Rio Grande do Sul ele foi lançado em 2018. Então a gente estava iniciando realmente, engatinhando, e tipo a gente estava muito focado no jornal impresso. Né? A gente tinha um jornal impresso, quinzenal, enfim. Então, o foco era muito mais no jornal. O site do BDF Rio Grande do Sul, ele veio só em 2019. E eram muito ainda as matérias que a gente produzia para o jornal impresso. Né? E aí vem a pandemia. O nosso último jornal impresso foi ali em março de 2020. Justamente um jornal especial falando sobre a pandemia, enfim, os cuidados que precisava ter, coisa, como que estava chegando. E aí, depois dali, a gente não conseguiu mais fazer o jornal impresso, porque, enfim, a gente distribuía ele nas ruas gratuitamente, aí não tinha mais para quem distribuir. As pessoas já não pegavam mais o jornal, né? Esse de março já foi complicado de distribuir. E aí a gente teve que meio que se reinventar. E toda a equipe trabalhando em casa, né? Home office, e produzir matérias, então, para o site. E aí, né, tipo, fazer o site ser visto e acessado, enfim. Então, foram assim, eram 10, 12 horas de trabalho por dia, no mínimo, entendeu? E tendo que dar conta, né, de, tipo, produzir matérias por telefone, produzir, né, via redes sociais e enfim, nessa luta que foi, né, eu acho que todo o jornalismo foi isso. Mas assim, a gente conseguiu dar conta e a gente produzia entre 10 e 15 matérias por dia para o site. São quantas pessoas? Nós éramos 5. Imagina. 5 jornalistas, sendo que fixos mesmo éramos 4 jornalistas, né? E aí a gente tem o Valmor Paz e o Ayrton Centeno, que também contribuem com a redação, mas eles, enfim, já estão aposentados, já estão, né? Sim. Noutra, então é uma contribuição que não é aquela coisa, né, diária mesmo. E aí, assim, de dar conta disso tudo, né? E produzir as notícias aqui do estado para o site nacional também. Então, foi uma loucura. Do segmento do Rio Grande do Sul? Como foi o crescimento de seguidores e de acesso? Foi bem grande. Ótimo. Bem grande, né? Hoje a gente está com tem um bom alcance, né? Quase toda semana nós temos matérias que estão entre as mais lidas do site nacional, né? Entrevistas, enfim. E hoje a gente está também com um podcast semanal, né? O podcast de Fato, que é em parceria com os sindicatos bancários. A gente grava no estúdio dos sindicatos bancários e vai ao ar todo sábado às 11 da manhã. Temos as redes sociais, né? Temos o site, o jornal impresso a gente parou. Pode dar, repete ali o dia e horário do podcast, da rede social, depois a gente bota o crédito. Tá. O podcast de Fato, que vai ao ar aos sábados às 11 da manhã pelo YouTube do Brasil de Fato RS e do Brasil de Fato Nacional. E aí em vídeo, né? A gente faz vídeo. E no Spotify também aos sábados, né? Ele entra. E também nas redes sociais do Sindicato dos Bancários.
A gente tem o Instagram, Brasil de Fato RS, o Twitter. O nosso Facebook, ele foi bloqueado pelo Facebook o ano passado, na eleição. Durante a eleição, eles bloquearam, não nos disseram por quê, e tiraram o Brasil de Fato do Facebook, o RS. A gente não conseguiu retomar, não conseguiu fazer outro Facebook. Estamos sem Facebook do Brasil de Fato RS na página, né? Então, a gente está com o Instagram, o Twitter e o YouTube, e tem o nosso site, que é brasildefators.com.br, onde estão as notícias, colunas, enfim. Ótimo, ótimo. Kátia, para a gente encerrar, poderíamos ficar o dia todo aqui conversando, mas tua agenda eu sei que é bem apertada, inclusive. Queria que tu terminasse com uma mensagem para quem está começando na nossa profissão, né? Falando um pouco do que tu imagina que é... O que a pessoa que realmente quer ser jornalista, o que ela precisa ter, né? Ou do que ela não deve abrir mão para ser um jornalista ético, né? Que busque realmente exercer o papel que a gente deve, que é o papel social. A primeira coisa que eu acho que a gente deve ter é amor. Amor pelas pessoas, amor pelo que a gente faz e acreditar que o que a gente faz é fundamental para o mundo. É fundamental para a gente mudar tanto o micro, né? Tanto as relações mais próximas, quanto o macro. Eu fico pensando hoje o papel do jornalismo, né, nessas disputas globais que a gente está vivendo, nessas guerras que a gente está vivendo no mundo, né? Enfim, o papel do jornalista para esclarecer o que realmente está acontecendo, né? E nesse sentido de ter como horizonte a utopia da transformação. É difícil? É difícil. A gente está vivendo um mundo muito complicado. A gente está vivendo situações de violência muito complicadas. A gente olha para toda a situação, né, o domínio das facções, o domínio das milícias, a desigualdade que a gente vive no Brasil, e é tudo muito difícil de tu enxergar um horizonte. Mas se a gente não olhar para essa luz no fim do túnel e acreditar que é possível mudar, não tem porquê, né? Não tem porquê. Não tem porquê. É verdade. Então, para mim, assim, ser jornalista é atuar no mundo para transformar o mundo. É a cada história que eu conto, trazer o melhor daquela pessoa. Trazer a essência daquela pessoa. Trazer a luz daquela pessoa. Trazer a luz daquela situação, daquele coletivo, daquela... Entende? Então, eu acho que a gente tem digamos assim, essa varinha de condão na mão, que possibilita fazer essa mágica de mostrar, olha só. A gente não pode deixar de acreditar. A gente não pode deixar de acreditar. Muito, muito, muito obrigada. Fiquei emocionado porque eu estou do lado da Kátia e eu consigo escutar as palavras e ver a emoção dela, né, nos olhos, assim, e fico com orgulho de estar no caminho certo, né, estar aqui nessas aulas com a Vivi, com a Carla e com a Kátia, né? Com os nossos convidados, né? Com todos, mas eu gosto muito do jornalismo independente, eu te sigo nas redes sociais, o Brasil de Fato eu acompanho muito ali, e que orgulho, sabe? Saber que tem pessoas trabalhando para trazer a verdade dos fatos, e o dia a dia ele é muito importante, né? Que estar informado e ter esse contraponto, né? Fugir um pouco dessa mídia maior e entender a importância dos veículos independentes, assim como é o Brasil de Fato.
Muito obrigado por essa aula. Muito obrigada por dividir toda essa tua luz aqui. Exatamente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E viva o nosso sindicato, né? Viva!